Olha, eu acho que a tendência é de manutenção das duas candidaturas. Essa é a tendência porque nós estamos desde agosto tentando negociar, né? E há todo um bastidor que nem vale a pena discutir aqui em torno dessa questão. Agora, eu respeito muito a candidatura do Márcio, não tenho nenhuma, nunca coloquei essa questão da retirada da candidatura dele. Você pode perguntar para ele se em algum momento isso foi assunto entre nós, nunca foi. Eu acho que o PSB tem todo o direito de ter um candidato no colégio eleitoral, no maior colégio eleitoral do país, inclusive um candidato que pontua bem, né? Está empatado com o candidato do Bolsonaro. E mais importante do que isso para mim é o Márcio estar apoiando o Lula. O fato do Márcio França estar apoiando o Lula é uma coisa muito significativa e pouco valorizada, na minha opinião. Olha, desde 2010, o PSB e o PT não caminham juntos na eleição presidencial. Desde 2010, são 12 anos. Nós não estivemos juntos em 2014, não estivemos juntos em 2018. O Márcio não me apoiou nem no segundo turno de 2018 e hoje está apoiando o Lula no primeiro turno. Eu acho que isso deve ser celebrado. Se houver entendimento, bem, mas eu não vejo nenhuma dificuldade de fazer uma campanha de alto nível, né, com a presença do Márcio no primeiro turno. Né, e com a segurança de que nós vamos fazer um grande segundo turno, qualquer que seja o desfecho do segundo turno. Eu queria só entender o que vocês consideram, né, nessa negociação. Por exemplo, o senhor poderia dizer quais seriam as vantagens e desvantagens de ter o Márcio como concorrente? Porque tem muita gente que diz que tem uma vantagem, porque ele pega alguns votos que iriam para a direita, e tem a desvantagem simbólica, né, de você não ter uma frente maior já no primeiro turno. Eu queria saber se o senhor concorda com essa avaliação, qual que é a avaliação que o senhor faz de vantagens ou desvantagens nesse cenário mais provável das duas candidaturas separadas? Olha, Carolina, eu vejo muita gente, muito especialista dizer que a candidatura do Márcio me favorece. Vejo muita gente dizer, inclusive fora de partido, né? Gente que já teve instituto de pesquisa, que quando me liga, ou que quando vai almoçar comigo, comenta isso. Eu não faço esse tipo de conta. Eu acho que simbolicamente teria um peso muito grande nós estarmos juntos. Muito grande. Eu já declarei isso inúmeras vezes. Política não é só cálculo eleitoral. Política tem uma dimensão que é a dimensão simbólica. Por isso que nós fizemos um grande esforço para que nós tivéssemos uma chapa representativa de uma aliança democrática contra o bolsonarismo, contra esse governo proto-fascista de extrema-direita que nós temos no poder hoje, que envergonha o país sob todos os aspectos, sobretudo internacionalmente, e estamos reunindo as forças democráticas em torno da candidatura do Lula. E todos são bem-vindos. E, na minha opinião, todos os democratas deveriam seguir o exemplo do Alckmin e cerrar fileiras com o Lula para derrotar a extrema-direita no Brasil. A democracia tem que vencer essa disputa. O Bolsonaro, todo santo dia, ameaça as pessoas, as instituições, os adversários. Todo dia ele faz isso. E, às vezes, a gente fica normalizando isso, passando pano, como se diz. Eu acho que basta disso. A imprensa tem que começar a falar seriamente sobre as ameaças à democracia que o Brasil está correndo, está sofrendo, fora a fome, fora a carestia, fora a miséria, fora o desemprego, fora o desalento. Só aqui em São Paulo são 60 mil pessoas em situação de rua na Grande São Paulo. Isso é uma vergonha. E ninguém tomando providência. Na educação, problemas gravíssimos. As crianças voltando depois de 2 anos fora da escola, sem conectividade, sem banda larga, sem ter recebido material didático em casa, e mais da metade analfabetas. Quase 60% das crianças com 8 anos não sabem ler e escrever. Eu não vejo ninguém comentando isso. Eu, como ministro da Educação, que fui aquele que mais promoveu a alfabetização na idade certa, nós atingimos o melhor patamar de alfabetização da história do Brasil, depois dos nossos governos. Olha o que nós estamos enfrentando hoje. Evasão universitária por falta de assistência estudantil, crianças de 8 a 10 anos que não sabem ler e escrever,
Fila do SUS aumentou barbaramente, ninguém apresenta um plano de gestão do SUS pós-pandemia. Essa é a realidade brasileira. Mas, prefeito, só para fechar esse assunto, quando a gente fez a sabatina com o Márcio França aqui, ele fez uma provocação, porque a gente começou a sabatina perguntando se ele ia levar a candidatura dele até o fim, ou se ele seria, por exemplo, candidato à chapa candidato ao Senado, né, na chapa do senhor. E ele fez uma provocação, disse, por que ninguém pergunta isso pro Haddad, né? Se ele vai levar a candidatura dele até o fim, por que todo mundo dá como certo que ele vai ser o candidato e não ele pode vir a integrar uma chapa comigo? Então eu vou atendê-lo e vou fazer essa pergunta para o senhor. O senhor vai ser candidato ao governo com certeza, ou o senhor pode ser candidato, por exemplo, ao Senado na chapa dele? É a única opção que o senhor tem é o governo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas perguntam para ele porque ele está 13 pontos abaixo de mim nas pesquisas. Mas eu acho injusto perguntar. Porque, na verdade, pesquisa é pesquisa. Nem começou a campanha eleitoral. Quer dizer, é verdade que ele pode, a tese dele de que ele é um candidato mais viável, pode se verificar nas urnas, eventualmente. Então, perguntam para ele, porque é obviamente que você não pergunta para quem está na frente, né? Você não pergunta para quem está liderando as pesquisas, né? Vai perguntar para o Lula se ele vai abrir mão para o Ciro Gomes, vai perguntar se ele vai abrir mão para o Dória. Não se pergunta isso, você pergunta para quem está atrás. Então, o jornalismo tem a sua legitimidade. Mas, por outro lado, pesquisa é uma fotografia do momento. E nós estamos há 5 meses da eleição. O PT nunca trabalhou com pesquisa... Mas o senhor não respondeu. O senhor vai ser candidato. Pesquisa para definir candidato, sequer internamente. Senão não seria candidato a prefeito em 2012. A Marta tinha 10 vezes mais intenção de voto do que eu. Então, isso, de certa forma, também já responde o que o senhor, a primeira pergunta que eu tinha feito, se o senhor, eu me lembro que o senhor achava sobre a questão. O Márcio perguntou assim, se alguém desistir, é o Haddad. Não falou isso? Se alguém for desistir, vai ser o Haddad. Não Talvez, disse isso? Não me lembro, mas essa é a dúvida que a gente tem. Não, mas eu já coloquei desde a primeira pergunta que a tendência é a manutenção das duas candidaturas. Isso é o que me parece hoje o mais provável. Obviamente que, do ponto de vista simbólico, seria um luxo. Todo o campo progressista está alinhado em torno de uma candidatura só. Veja só, eu estou com o PV comigo, com o PCdoB comigo, com tratativas com o PSOL e com a Rede muito adiantadas, quase para fechar a chapa. Já somos 5 partidos, temos tempo de TV, temos chapa para deputado federal, temos chapa para deputado estadual, temos bons nomes para o Senado e para vice, que nós estamos começando a explorar para fechar a chapa até o final do mês. Então, a tendência temos um programa adiantado, já soltamos um primeiro documento, né, para que está em discussão, devemos fechar em 60 dias o nosso plano de governo, que já está com propostas bastante bem delineadas, as quais eu publicizo, né, a cada entrevista. Então, eu acho que nós estamos adiantados nesse processo, nós já estamos em maio, né?